Olá a todos, bem-vindos a mais um Tactical Room. Comigo uma vez mais o Flávio Vieira e Sousa. Olá, Flávio. Olá, Miguel. Olá a todos que nos estão a ouvir e a acompanhar neste podcast. Hoje eu trago um tema para ti, Flávio, um tema que pode dar alguma conversa, que gera algumas conversas interessantes nas redes sociais e na televisão. Ter capacidade para ter bola ou capacidade para roubar bola, Flávio. O que é que dizes disto? Olha, eu acho que o ideal é uma junção das duas. O ideal seria então montares uma equipa capaz de roubar bola, com jogadores agressivos e intensos, capazes para fazer o máximo de roubo de bolas possível, e depois conciliares isto tudo com um jogo posicional capaz de permitir que a equipa esteja confortável com bola, tendo também jogadores técnicos e que saibam tratar bem a bola. Exatamente, até porque em média, durante um jogo, um jogador só tem bola durante 2 minutos, não é? Exatamente, e se nesse pouco tempo se desfazes da bola, nem vais ter muito espaço para poder usufruir daquilo que o futebol te pode dar, não é? Do prazer do jogo. Então, começamos então pelo Bayern. Sim, sim. Pronto, nós aqui no Bayern, o que é que quisemos buscar este exemplo desta equipa para reforçar que é das equipas mais completas do futebol atual. Joga num 4-2-3-1, a maioria das vezes. São muito agressivos na pressão. Tem a presença também, de como estávamos a falar, de jogadores muito físicos, e aqui reforçava aqui o Alphonso Davies, por exemplo, o Upamecano, o Sula, o Goretzka, o próprio Lewandowski. E depois também há essa complementaridade com que eu falei há bocadinho, com jogadores mais técnicos, como por exemplo nos corredores laterais, o Sané, o Gnabry, que são fortíssimos no 1 para 1, são rápidos, e tens também a qualidade de passe e a visão de jogo do Kimmich, que também ele é um jogador técnico. São muito completos porque são fortíssimos nas transições, tanto defensivas como ofensivas, são capazes de saídas mais verticais e rapidíssimas, mas depois também conseguem, em vários momentos de jogo, de pausar o jogo e fazer um jogo mais posicional, com bola. Exatamente. Ahm, Flávio, por falar nesta equipa do Bayern, houve uma grande transformação do futebol na Alemanha e também vamos já a seguir em contraste com aquilo que era o futebol dominante antes, que era o Barcelona do Guardiola. Explica-nos um pouco como o futebol mudou desde então. Olha, Miguel, esta temática que estamos a abordar hoje também surge então um bocadinho da discussão que surgiu mais pelos fãs do estilo do jogo do Barça, de então do Guardiola, que apareceu, que foi se não a melhor, das melhores equipas da história do futebol, um bocadinho versus contra os fãs de equipas como o Atlético de Madrid do Simeone, deste Bayern, do Liverpool e do Dortmund do Klopp. Uh, Podemos também quando adicionar também toda a escola da Red Bull. sim, sim, também, a mesma coisa. E depois há aquelas pessoas que se identificam mais com um estilo de jogo, por exemplo, mais posicional, e há também aquelas pessoas que preferem um jogo mais posicional, o tiki-taka, não é? O tiki-taka. Eu acho que, na minha opinião, o que tens que procurar é quando tens bola, o treinador tem de definir o que fazer. Se tens mais posse ou circulação, e então um jogo mais cerebral para desmontar o adversário, e aí a referência será sem dúvida o Pepe Guardiola, com mais trocas posicionais, mais jogadores entre linhas, uma maior lateralização do próprio jogar, um jogo de paciência, o tentar criar superioridades nos vários zonas do terreno, ou então saberes que quando ganhas a bola, preferires um jogo mais vertical
e aí tu tens que ter jogadores na frente que te acelerem o jogo, e aí já se calhar a maior referência será o Jürgen Klopp, o alemão. Normalmente são equipas posicionadas em 4-3-3, em que têm jogadores muito, muito móveis, muito fortes no 1 para 1 e extremamente rápidos, e dou aqui, por exemplo, o exemplo do Liverpool, com Salah, Mané, e muitas vezes agora até joga o Jota, os três na frente, e depois tens médios muito agressivos, ou seja, quando roubas a bola, é para pressionar, é para ser intensos, e quando a recuperas, o melhor é ser pragmático e chegar mais rápido à baliza adversária, e o objetivo é claramente ganhar o jogo, é claramente marcar golos. E sem problema algum, e isso também foi o que falaste e muito bem, um bocadinho da escola alemã, é não haver problema em deixar até partir o jogo. Ok? Agora, eu acho que é um erro quando se tenta defender apenas um estilo de jogo. Eu acho que tu tens que saber que todas as estratégias são válidas, tu podes gostar mais ou identificar-te mais com uma delas, mas não podes dizer esta é mais válida que outra. Pelo menos é o que eu penso, e acho que é o objetivo do jogo, é tentar ferir o adversário, é tentar ganhar o jogo, é tentares ser melhor que o adversário. Agora a estratégia há diferentes estratégias, e o futebol só é bonito e só existe porque há essa diversidade de estratégias, há essa diversidade de princípios de jogo e de sistemas táticos que fazem tornar o jogo de futebol tão imprevisível. Exatamente. Passamos então para o quadro do Barcelona. Flávio, fala-nos do que era esta equipa. Pronto, aqui falámos então no Barça do Guardiola, posicionada no 4-3-3, uma equipa com muita posse de bola, muita paciência para desmontar os adversários, tinha muita qualidade técnica e tática, e tinhas a presença de três jogadores que para mim são fulcrais e que ficarão para sempre marcados na história do futebol, que foi o Xavi, o Iniesta e o Messi. Contudo, acho que, e nós falávamos um bocadinho em off, é que tem-se um bocadinho ainda a ideia errada deste Barça, porque olha-se para este Barça, a equipa de futebol espetáculo, a equipa de posse do tiki-taka. Mas esta equipa era extremamente agressiva e era extremamente poderosa na reação à perda. Fazia uma pressão altíssima, e eu aqui até posso exemplificar um bocadinho, ok? Quando havia uma perda de bola, a equipa logo com uma defesa muito subida, extremamente subida, e depois, mal havia uma perda de bola, era rápida a reagir à perda, uma pressão altíssima, uma pressão muito agressiva, asfixiavam logo o adversário, mal ele queria sair a jogar desde a sua defesa, e em muitos jogos, e acho que não estou a exagerar muito, em muitos jogos, o adversário nem conseguia passar da linha do meio campo. A verdade era esta. Sim, e o Barcelona realmente recuperava muitas bolas no último terço e basicamente quase que fluía o jogo só por ali. E as pessoas têm uma ideia errada daquilo que era o Iniesta e o Xavi, que também falámos em off, especialmente estes dois, que eram dois médios também, toda a gente os conhece com bola, não é? Não vale a pena falar sobre isso. Mas sem bola também eram jogadores muito capazes. Muito intensos, muito agressivos na pressão, e depois também tinhas aqui alguns jogadores que também faziam o trabalho invisível. Por exemplo, tinhas o Mascherano, que era um poço de força. Tinhas o Exato. Piqué, que era um poço de força. Tinhas o Puyol, que era outro poço de força. E ainda tinhas o Abidal também, que dava-te ali muita garantia defensiva e também muita presença física. Portanto, não era uma equipa só baixa e fraca fisicamente, não. É ao contrário, era uma equipa muito forte também nos aspectos físicos. Exatamente. O Mascherano chegou a jogar com médio. Como médio, sim, sim, sim. E mesmo no Liverpool, era médio defensivo. Exatamente. E nesta equipa também muitas vezes não jogava o Busquets, e até jogava ele ali, em jogos até que requeriam mais agressividade ainda no meio campo, era ele que entrava. Porque ó Miguel, isto é muito simples também de se tentar aqui contextualizar e tentar se explicar.
numa equipa, há zonas do terreno que não podes ter jogadores pouco agressivos, nem jogadores fracos do ponto de vista físico. Quer se queira, quer se não, e quer se privilegie um futebol mais de posse ou não. Porque, e estas zonas de terreno, eu falo mais concretamente de uma zona central, do meio campo e até da zona central de defesa. E porque a zona central do campo é a mais importante nestes aspectos? Porque as balizas situam-se no corredor central do terreno de jogo. Então tem que haver uma maior preocupação em fechar a zona central. Por exemplo, mesmo numa basculação defensiva, eu até vou exemplificar aqui um bocadinho, quando tu fazes uma basculação defensiva, tanto a linha defensiva como a linha do meio campo basculam para o lado da bola, é certo, mas há sempre a preocupação, até do extremo do lado contrário, fechar dentro. Porquê? Para proteger esta zona central do terreno, para tentar que não seja tão fácil de penetrar para zonas mais próximas da baliza adversária. E contextualizando ainda mais, por exemplo, dou-te um exemplo concreto, um central, não há defesas centrais baixas. Se me perguntares, o Mascherano até era um jogador baixo, mas também acho que não tinha 1,70 m. Mas poucos centrais tu podes-me dizer que tenham 1,70 m. Porque tu, na posição de central, tu tens que ser capaz de várias coisas físicas que te requerem fisicamente de ti. Como, por exemplo, o ganho de jogo aéreo, de primeiras e segundas bolas, o conseguiste impor nas marcações aos adversários, aos avançados adversários, se conseguiste disputar e ganhar duelos individuais, isto não podes fazer sem jogadores fisicamente imponentes, não é? Depois também, por exemplo, na posição de médios, os médios criativos, é impossível uma equipa jogar com 3, por exemplo, num 4-3-3, é impossível jogar com 3 médios só criativos. Por exemplo, só 3 número 10, porque vais ter problemas defensivos, a equipa vai estar descompensada. Mas, por exemplo, se calhar tu até podes jogar com 2 box-to-box, não é? Muitas vezes que cumpram no capítulo defensivo, que cumpram no capítulo ofensivo, mas, por exemplo, não consegues jogar com 3 trincos, porque depois ofensivamente também vais ter dificuldades, não é? Depois com bola vais querer ter bola e vais querer fazer alguma coisa com a bola e não vais conseguir, e o adversário vai acabar por te asfixiar. Sim, exatamente, Flávio. Agora vamos passar para um exemplo mais próximo de casa. Vamos falar dos 3 grandes. Okay. Começamos pelo Benfica, que tem sido alvo de muitas críticas, nomeadamente na questão do meio campo, que se fala que é, e agora pegando nessa questão do corredor central, o Benfica tem uma presença muito, muito macia, muito fraca. Desde que o Weigl chegou, e toda a gente reconhece-lhe qualidade, tanto a ele como ao João Mário, mas face aos problemas que o Benfica tem, será que são jogadores que se complementam e que ajudam? Sim, os jogos, os resultados estão a demonstrar que não é? Principalmente até quando só jogam numa dupla de meio campo, não é? Agora houve aqui a experiência com o Veríssimo que tentou o 4-4-2, notou-se isso. Mesmo no 4-3-3, inserindo ali o Paulo Bernardo, também não parecem ser jogadores que deem essa capacidade física ao meio campo. Parece-me claramente um meio campo macio. E porquê? Porque estamos a falar de jogadores que tecnicamente são muito fortes, mas que defensivamente mostram pouca agressividade na pressão, fraca reação à perda, menor capacidade para cobrir um raio de ação defensivo no último terço em largura. E falou-se até me lembro numa fase inicial da época, falou-se muito até de que o Weigl com o Jorge Jesus tinha crescido, mas também isto sempre me levantou algumas dúvidas e até me fez refletir várias vezes até que ponto, através do treino, tu consegues alterar as características inatas de um jogador. Sim, Neste exatamente. caso, Há jogadores que pressionam naturalmente, não é? E que um treinador em treino tem mais facilidade em incutir essa mentalidade, um jogador e na equipa, mas
O Weigl de facto melhorou dentro, não como jogador, mas dentro do modelo do Jorge Jesus, Exatamente. mas os problemas acabaram por vir ao de cima. E assim, ele melhorou, é verdade, melhorou no posicionamento, melhorou também um bocadinho na reação à perda, mas o treino levou a ser um médio destruidor, não levou. Ele continua, as características dele continuam lá, não é? É aquele jogador mais Exatamente. com bola que faz a diferença. E isso devia ser potenciado. Exatamente. Por exemplo, se agora compararmos este meio-campo, Weigl, João Mário, com o meio-campo, por exemplo, que já se viu com Jorge Jesus há anos atrás, épocas atrás, que fez enorme sucesso no Benfica, por exemplo, Matic e Enzo. É uma Sim, diferença abismal, não é? claro, e mesmo fez a Enzo depois. Exatamente. Porque davam-te a tal, Javi Garcia Ramírez. Ramires, davam-te a tal presença física, não é? E davam-te a tal hum, qualidade com bola. Miguel, e só realçar aqui mais um aspecto, é que, por exemplo, claro que há jogos que a qualidade individual é tão superior, não é? Que estas Sim, questões são todas disfarçadas, não é? Mas depois, se virmos em jogos mais divididos, com níveis idênticos de patamar de qualidade das equipas, aí a coisa já muda de figura, não é? E não é por acaso que o Benfica, nos últimos clássicos, tem tido dificuldades em ter bons resultados, não é? sim. Agora falando aqui um bocadinho do Sporting do Ruben Amorim, E aqui diz, desculpa diz, só diz. interromper. E o Benfica até começou bem a temporada, conseguiu o acesso à Champions e teve que passar por uma equipa muito agressiva como era o PSV Eindhoven. Mesmo na Champions consegue o apuramento para os oitavos frente ao Barcelona, ganhou Sim. 3-0 e empatou lá. É claro que o Barcelona tem tido imensos problemas, mas não deixa de ser uma equipa superior individualmente. E os problemas acabaram por vir ao de cima na mesma, porque a equipa já tinha tantos problemas, não é? Sim, sim, Miguel, e aí, até aí nesse jogo nós podíamos também inseri-lo aqui um bocadinho e rapidamente neste contexto, nesta temática que nós estamos a falar. O próprio meio-campo do Barça não é agressivo, não é? Não é Sim, aquele meio-campo muito agressivo que também tem ali jogadores que se calhar falta ali mais presença física naquele meio-campo também. E se calhar aí o Benfica consegue nivelar o jogo, por aí, não é? Naquele corredor central. exatamente. Ok, Pronto, depois finalmente passando ao Sporting. ao Sporting, ok. E aqui vamos fazer o ponto contrário, não é? Porque se o meio-campo do Benfica é macio, o meio-campo do Sporting é extremamente agressivo, é extremamente intenso. Um, Tens uma dupla que é Palhinha e Mateus Nunes, muitas vezes, e até me recordo do último jogo para o campeonato com o Braga, o Ruben Amorim até coloca mesmo dois box-to-box, que é o Mateus Nunes e o Ugarte, e mesmo assim, um, com o Braga, o Palhinha saiu para entrar o Ugarte, e para dar mais essa tal qualidade com bola, e a equipa ressentiu-se, não é? Mas pronto, é um meio-campo completamente diferente. Enquanto o meio-campo do Benfica é um meio-campo mais macio, este é um meio-campo trabalhador, é um meio-campo com bola, tem critério, sabe jogar com bola, mas sem bola também são extremamente agressivos. Nós em off também estávamos a falar um bocadinho que não é tanto esta equipa do Sporting de fazer uma pressão alta, porque os próprios jogadores da frente, como o Pote, o Sarabia ou o Paulinho, não são tantos de fazer uma pressão alta e agressiva logo na saída a jogar do adversário, mas depois entras naquele meio campo, entras naquela defesa e são tudo jogadores fisicamente disponíveis e que têm presença e que conseguem disputar lances. Um, E se, diz. é por isso que o Sporting também adota uma postura um pouco mais passiva. Exatamente. Na primeira pressão, baixa um pouco o bloco. Que é uma equipa que até costuma oferecer, em jogos mais divididos, costuma até oferecer a posse ao adversário para poder depois feri-los nas transições. Exatamente. E até para convidar o adversário, não é? A ir para zonas do terreno em que eles tenham capacidade para disputar bolas, não é? Sim, Porque entras depois, deixas o adversário entrar ali na zona central do meio campo e tem jogadores fisicamente disponíveis e intensos para a recuperação de bola. Tens também na defesa,
tens um Coates, tens mesmo um Fedal e o próprio Mateus Reis, que são jogadores que fisicamente e na capacidade de defensiva e de pressão e de duelos individuais, também são jogadores que te dão garantias. E então ele cria ali um engodo para o adversário poder entrar nessas zonas, e aí é que vamos pressionar e aí é que vamos fazer zonas de pressão. Exatamente. Passando então para o último exemplo, o Futebol Clube do Porto. Ok. Eu aqui no Porto, podíamos falar um bocadinho, para mim, a equipa mais talhada para poder pressionar mais alto e em zonas mais subidas no terreno, ok? Eu até posso pôr aqui no quadro tático a equipa mais subida. É que mesmo os extremos do Porto são muito talhados também têm muita capacidade para pressionar. Sim, sim, sem dúvida. Muito, também um bocadinho jogadores talhados para o Sérgio Conceição, não é? Porque é um treinador que privilegia também muito isso. E se virmos, os avançados do Porto são os primeiros até a começar essa pressão. São muito intensos, são muito agressivos na pressão. E isso o que é que vai permitir à equipa? Pressionar mais subido, vai permitir com que a equipa consiga intranquilizar o adversário, vai permitir com que o adversário se vá desgastando com os minutos de jogo a decorrer, consegue, mal perde a bola, recuperar e com isso vai ter mais bola perto da baliza adversária e querendo ou não, o adversário vai sentindo, o adversário vai consentindo mais facilidades no próprio jogo. Aqui o Porto, então, posicionado num 4-4-2, referimos então o Taremi e o Evanilson nessa pressão, já referiste tu e muito bem, aqui a importância tanto do Dias e como o Otávio, também na capacidade de pressão e na capacidade de trabalho defensivo que dão à equipa, e também queria ainda reforçar o meio-campo do Porto, que também é uma dupla de meio-campo muito intensa e agressiva na pressão, sobretudo o Uribe, mas o próprio Vitinha, sendo um jogador com um melhor recorde técnico, também é um jogador que defensivamente dá muito à equipa e é um jogador intenso. E ainda realçar aqui o Otávio, porque o Otávio joga numa posição híbrida do terreno, em que tanto joga aqui mais aberto no corredor lateral como falso extremo, como também joga mais por dentro, e o Porto muitas vezes defende com um trio de meio campo. Ou seja, além da presença física destes jogadores, porque o Otávio também é um jogador extremamente agressivo e trabalhador, e além de tu conseguires, com o Uribe e o Vitinha, ser agressivo, aquela questão que no meio campo do Benfica, se calhar é um meio campo muito macio também, porque são só dois, aqui Claro. não. Aqui, o próprio Otávio junta-se muitas vezes e faz ali um trio de médios. Sim, o Otávio é um jogador sem dúvida importantíssimo para o Porto no momento de pressão. É um jogador, é um animal de competição e por vezes o Sérgio Conceição ultimamente até tem colocado o Fábio Vieira em campo. Explica-nos o que é que o Sérgio Conceição pretende do Fábio Vieira. Ok, o Fábio Vieira muitas vezes até joga mais assim, entra no jogo, não é? Quando joga mais a titular é quando não está o Otávio presente no jogo. E isso explica-se por essa agressividade que o Otávio traz ao jogo e o Fábio Vieira não traz tanto. É um jogador que não é tão defensivamente, se calhar não trabalha tanto como o Otávio, mas depois, ofensivamente, em termos de qualidade técnica, de visão de jogo, é um jogador que dá muito ao jogo. Não vou dizer que dá mais, porque o Otávio também ofensivamente é Sim, um ele tem jogador muita qualidade. muita qualidade técnica, muita qualidade de passe. Só que o Fábio Vieira também a tem, e muitas vezes ele vai buscar o Fábio Vieira ao jogo, mas é para não tanto porque o Otávio está mal no jogo, mas para refrescar um bocadinho o meio campo, para dar maior lucidez a um jogador fresco, para pensar melhor o jogo, para pensar, porque também é um jogador que em termos de assistências, o Fábio Vieira é um jogador que dá muitos golos a marcar, ok? Sim.
e que vem fresco e que consegue, a meio do jogo, ainda criar mais imprevisibilidade ao jogo do Porto. E já vimos esta temporada os dois em campo ao mesmo tempo, em 4-2-3-1, com o Otávio aberto, o Fábio Vieira no apoio ao atacante. Era 10, não é? Sim, Jogar mais ali a 10. Sim, exatamente. porque ele no último passe ele é exímio, não é? E Sim, depois também ali a 10 também descai muito nas faixas, cria superioridades nos corredores laterais, também ajuda também a tirar alguns cruzamentos nos corredores laterais, mesmo jogando a 10, caindo nos corredores laterais, consegue tirar cruzamentos. Sim, dá maior imprevisibilidade ao jogo do Porto, sim. Ainda tens também no banco o Gruitch, naquela exatamente. que também Que é um não tem jogador jogado, não tem jogado muito, mas é um jogador também fortíssimo no meio defensivo. no momento defensivo, sim, e fisicamente muito, muito, muito forte. E tens também ainda o Tony Martínez, também um bocadinho, um jogador muito forte fisicamente, muito trabalhador no processo defensivo. Também Há aqui sim, diz, há diz, diz. aqui dá para ver bem as características dos avançados que o Sérgio Conceição pede para a sua equipa. Sem dúvida. Têm que trabalhar muito no processo defensivo e têm que ser muito fortes na reação à perda. Mas, Miguel, e também aqui, também podemos falar em outra zona do terreno de jogo que também defensivamente, se tu tiveres só jogadores técnicos, também podes vir a ter alguns problemas. Por exemplo, aqui o Wendel e o João Mário são jogadores que defensivamente não são muito imponentes fisicamente, não é? Não, Mas, mas também naqueles corredores laterais, um lateral que não seja intenso, principalmente a fazer o vai e vem, não é? A subir, a atacar e rapidamente na transição defensiva, conseguires vir fechar o teu flanco, mesmo aí nesses aspectos físicos, se não tiveres esse jogador, também vais sentir dificuldades. Por exemplo, o Vendel até acho que cumpre bem isso, consegue fazer bem o vai e bem, mas, por exemplo, dou-te o exemplo do Benfica, o Grimaldo, é um jogador que defensivamente tem alguns problemas, mas sim. esses problemas também são realçados até pela sua capacidade física, não é? Não é um Sim, jogador que sim, é um jogador muito frágil fisicamente. fisicamente, e não tão intenso, até nas próprias transições defensivas, é um jogador que leva tempo a recuperar a posição. E aí, até aí o Benfica sente, não é tão falado, mas também nota-se que aí também é algo que se nota no Benfica, que falta ali Sim, a presença de alguns jogadores mais físicos. sim, e ultimamente o Nelson Veríssimo tem apostado também no Lázaro e se já não ajudava o meio campo macio que o Benfica tem, mais ainda com os laterais que tem, o Lázaro e o Grimaldo, ainda a Ficas muito convidarem exposto, mais problemas. ficas muito exposto, não é? Numa linha de 4. Numa linha de quatro. E se vais pegar também no exemplo do Sporting, para mim são os laterais que te dão melhor essa capacidade. Porque tens o Porro, tens o Esgai, jogadores extremamente intensos, agressivos na pressão, E rápidos mesmo na o reação à perda. Vinagre. O O Vinagre que Vinagre, também não é muito forte no momento defensivo, mas é um jogador muito físico, ele é rápido e consegue às vezes disfarçar um pouco isso. sem dúvida. E o próprio Mateus Reis também, do outro lado, Sim. que também é um Só que, jogador só, extremamente físico. só que o Matheus Reis não se expõe tanto com bola. Também não é tecnicamente muito tão forte, mas também faz muito esse vai e vem. Né? E são jogadores que te recuperam rapidamente a posição. Sim. E numa linha de vais fazer ali uma linha de 5, não é? Que supostamente até tens 3 jogadores que até te permitem filtrar ali um bocadinho o jogo à espera que eles tenham mais tempo para recuperar. Mas mesmo assim, a equipa do Sporting é montada para teres laterais, neste caso alas, que sejam extremamente intensos também na recuperação da posição. Mas nota-se claramente essa preocupação, tanto em Rubem Amorim como em Sérgio Conceição, nota-se a preocupação em certas zonas de terreno, ter jogadores físicos, ter jogadores agressivos, ter jogadores intensos. E no Benfica isso não se nota. E se calhar depois vamos a ver as classificações e isso vai refletir, não é? Claro. Ahm, para fechar, Flávio, podes algo a dizer ou mais exemplos para dar?
Sim, tens também, assim, eu quero deixar claro que eu não estou a defender uma estratégia de jogo em detrimento da outra. Hum, se me colocarem um 11 em que a equipa seja fisicamente fraca e que não tenha jogadores extremamente agressivos e tiver resultados, nós vamos analisá-lo, essa equipa, e dar mérito a essa equipa. Agora, nós estamos a fazer um trabalho de um bocadinho de scouting, não é? Em que nós, avaliando as várias equipas que existem, as várias equipas da história que também demonstraram isso, nós vemos claramente que tu tens que ter uma homogeneidade em toda a equipa que te permita ter jogadores com diferentes características físicas e técnicas. Exemplos, também o Atlético do Simeone, por exemplo, também é uma equipa que é diferente, que é uma equipa extremamente agressiva, que é uma equipa que privilegia mais os contra-ataques, que privilegia mais a verticalidade, mais pragmática, mas é uma equipa também que tem resultados, embora o agora estar a ser um bocadinho criticado, não é? O Simeone estar a ser um bocadinho criticado, mas o que era o Atlético de Madrid antes do Simeone? Exatamente, é um clube Não que, é? desde que ele chegou, deu um salto competitivo enorme, ganhou a Liga Europa, chegou a 2 finais da Champions. E contra os dois monstros, o Real Madrid e o Barcelona, não é? Exatamente. Consegue ser campeão 2 vezes contra essas equipas, sendo que, tudo bem, o ano passado é um Real e um Barça com algumas dificuldades, mas da primeira vez era um Real de Ronaldo e era um Barça de Messi, Claro, não não é? deixavam de ser equipas. Eram claramente favoritos, não é? O Atlético de Madrid é o eterno terceiro clube e a verdade é que conseguiu encurtar esse gap e também ser bastante competitivo lá fora. E equilibrar as coisas, não é? Flávio, obrigado uma vez mais pela tua presença. Acho que explicaste bem a importância hoje no futebol moderno ter jogadores muito agressivos, jogadores com uma capacidade grande sem bola. É cada vez mais importante haver esse jogador mais completo. Cada vez mais um jogador tem que saber ter bola, saber não ter bola, porque o futebol moderno assim o pede. Sim, é cada vez um jogo mais tático, que exige que o jogador esteja na plenitude de todas as suas capacidades físicas, técnicas, a todos os níveis. E então o jogador tem que conseguir evoluir e desenvolver-se em vários contextos. E um Exatamente. obrigado eu por estar aqui presente, foi um prazer e foi uma boa temática para nós podermos também pensar nisto e discutir estes aspectos do jogo. Obrigado, Flávio, e até à próxima. Até à próxima, Miguel. Tudo bom?